E aí, pessoal, sejam muito bem-vindos a mais uma análise visual aqui com a gente. Hoje, o nosso mergulho é direto nas páginas de um verdadeiro bestiário de RPG para examinar uma das figuras mais aterrorizantes e fascinantes dos universos alternativos, o canônico Dust Dust Sands. Essa é daquelas histórias que misturam uma tragédia pesada, poder absoluto e uma estética incrivelmente sombria. E olha, preparar esse material foi uma jornada e tanto, porque a gente não está lidando só com um desafio de combate, mas com um monstro literal, nascido de um erro do próprio universo. Para guiar nossa conversa, a gente estruturou esse perfil em 5 partes bem diretas. 1. A origem do monstro. 2. Aparência sombria e bestial. 3. Habilidades de combate brutais. 4. A perda de Pyros. E, finalmente, 5. Curiosidades do fandom. Então, vamos lá. Parte 1. A origem do monstro. Como um bug criou uma fera. A primeira coisa para a gente entender de verdade é o evento catastrófico que serviu de gatilho para a criação do Dust Dust Sands. Tudo começa com um fracasso épico e, uma falha crítica no sistema. Imagina só a cena, o clássico Murder Sands, depois de esgotar toda a vida do subsolo para acumular poder, falha na missão de derrotar o humano. Naturalmente, a linha do tempo sofre aquele reset padrão, mas é aí que acontece a grande tragédia. Um bug, um erro inexplicável no universo, faz com que ele simplesmente não perca os atributos. O sistema entra em colapso e retém o poder dele, dobrando a experiência. Ele fica preso nesse acúmulo de energia massivo, e isso causa uma mutação física drástica. Ele vira um monstro com traços demoníacos mesmo. E o que é muito louco aqui é a matemática bruta por trás dessa história. O nível de violência dele, o famoso LV, fica cravado no 20, e a quantidade de XP é exatamente o dobro da versão original do Dusty Tale Sans. A gente está falando de uma anomalia numérica total. Ele deixa de ser só um esqueleto habilidoso e vira uma força da natureza corrompida, tudo por causa de um acúmulo de violência que o próprio código do jogo não conseguiu processar direito. O que nos leva à parte 2. Aparência sombria e bestial. A transformação física. Porque, olha, todo esse excesso de violência não ferrou só o código, não. O impacto visual dessa mutação mostra perfeitamente a mudança de paradigma do personagem. Prestem atenção nesses detalhes. As mãos agora são gigantescas e têm garras super afiadas. O rosto dele fica sempre meio obscurecido pelas sombras, dando aquele ar de ameaça constante, sabe? E ele até desenvolveu chifres que ficam ali escondidinhos sobre o capuz. Os olhos ganharam uns tons de roxo bem assustadores. Até as roupas não cabem mais. Os sapatos estão rasgados para acomodar os pés enormes e as mangas ficam arregaçadas porque os braços cresceram de forma totalmente desproporcional. Fica muito fácil entender por que a comunidade apelidou ele de Hulk Sans, né? Ele deixou completamente a forma de esqueleto para virar um brutamontes totalmente animalesco. Parte 3. Habilidades de combate brutais, redefinindo a batalha de chefe. Essa nova estrutura física colossal muda tudo na forma como ele interage com o mundo, e principalmente como ele luta. Os atributos básicos no código até dizem que ele tem um de ataque e um de defesa, mas na prática, o combate é uma história infinitamente mais violenta. Quem acompanha as batalhas clássicas sabe muito bem que o Murder Sans original é super ágil. Ele depende de calcular espaço, usar evasão, desviar de tudo. Já o Dust Dust Sans, ele simplesmente não consegue desviar de mais nada. O corpo dele é grande e bestial demais para isso. Então, o que ele faz? Ele aguenta o golpe. Ele tem uma durabilidade extrema que redefine completamente a dinâmica da batalha. Ele só absorve os ataques, o que inclusive rendeu a ele outro apelido super famoso, Tank Sans. E para entender o nível da letalidade, é só dar uma olhada nesse arsenal. Além dessa durabilidade insana que faz dele um verdadeiro tanque de guerra, a magia dele se tornou super primária. Ao invés de invocar aqueles elegantes Gaster Blasters, ele simplesmente dispara um feixe de energia direto pela boca, tipo um sopro de energia bem visceral. E aqueles tradicionais ataques de ossos à distância, esquece, ele abandonou isso. Agora ele cria ossos pesados e usa como clavas ou até machados de mão para o combate corpo a corpo, combinando com aquelas garras afiadas que a gente mencionou agora há pouco. É pura força bruta e caos. Aí a gente entra na parte 4, a perda de Papiros, o vazio psicológico. Só que toda essa brutalidade cobra um preço altíssimo. Ela pagou algo fundamental na essência dele. E é aqui que o aspecto do monstro fica mais triste do que assustador, na verdade. Dá uma olhada nessa citação que resume bem a morte do personagem original. O Phantom Papyrus, que sempre foi aquela manifestação da culpa, do amor fraternal meio corrompido, e o último laço emocional que ainda mantinha ele, de certa forma, humano, desapareceu. O bug e a mutação bestial destruíram a mente dele por completo.
Ele virou uma fera tão irracional que não existe mais afeto, não tem mais culpa, não existe mais papyrus. Sobrou só o vazio absoluto de empatia. Por fim, parte 5. Curiosidades do fandom. A meta-história de Tank Sans. Saindo um pouco do universo do jogo, a trajetória do Dusty Sans é fascinante não só dentro do código do universo alternativo, mas no mundo real também. Traçando esse histórico, a gente vê que o personagem original foi criado pelo artista Carno Power e que aquele design monstruoso e icônico do Tank Sans teve a colaboração do Flambe 370. Mas o grande marco aconteceu em 15 de julho de 2022. O próprio Carno Power decidiu abrir mão dos direitos. Para não ter que ficar respondendo a um fluxo infinito de perguntas dos fãs e poder focar em outras coisas, a propriedade do Dusty Sans foi inteiramente transferida para a comunidade. Ou seja, o monstro foi literalmente solto no fandom. E isso gerou um fenômeno super interessante. Toda essa história detalhada da mutação, do bug, da forma animalesca, essa é a versão dita canônica. Só que, ironicamente, por ser tão envolta em mistério e ter pouca informação oficial densa, ela acaba sendo massivamente ofuscada na comunidade por uma versão de fã. Mais especificamente a versão fanon que o The Flame Lord desenvolveu. Esse perfil brutal de bestiário que a gente acabou de explorar hoje é quase como uma joia escondida dentro do próprio universo. O que deixa a gente com um pensamento bem intrigante para fechar a análise de hoje. Quando a própria comunidade ganha as chaves do castelo e a interpretação dos fãs acaba ficando mais famosa que a obra original, de quem é a verdade sobre um personagem? A origem do Tank Sans ensina demais pra gente, tanto sobre a mecânica de criar mundos, quanto sobre a força coletiva gigantesca de uma comunidade apaixonada. Fica aí essa reflexão sobre evolução narrativa para todo mundo. Muito obrigada por acompanharem mais essa análise com a gente, continuem questionando as realidades alternativas e até a próxima.